Olá pessoal, essa é a parte 2 e final da aula sobre conversores CC/CC isolados e também vai falar sobre fontes chaveadas, essas fontes utilizadas em computadores. Então, nós falamos já dos conversores forward e agora nós vamos falar dos conversores flyback, que são conversores isolados. E para a gente falar da fonte chaveada, nós vamos falar do circuito de correção de fator de potência, Power Factor Correction Converter, ou circuit, aqui, circuito, né? E, finalmente, vou passar para vocês um esquemático completo de uma fonte chaveada, tá? Que utiliza o forward, o flyback e o circuito do corretor de fator de potência. Então vamos lá. Bem, então nós vamos retomar nossos estudos de conversores CC/CC isolados, estudando o flyback, que é baseado no conversor buck-boost, ou seja, abaixador elevador. Aqui a gente observa que ele é utilizado na faixa de 50 a 100 watts, nessa faixa de potência. E ele é muito utilizado como o boost, né, o elevador de tensão, utilizado em televisões e monitores para obter tensões elevadas. E ele tem uma grande vantagem, que é esse número mínimo de componentes. Ele é relativamente simples de ser construído. E a gente observa um transformador, uma chave, e aqui está indicado a indutância do fluxo de magnetização do núcleo, LM. No caso do flyback, o transformador ele é utilizado de uma maneira não convencional. A gente liga a chave Q1 de forma a armazenar energia nessa indutância do fluxo do transformador. E quando a gente desliga a chave, essa energia armazenada é transferida para o secundário. E aqui a gente vê o circuito equivalente do nosso transformador. Aí a gente tem a indutância explicitada aqui e um transformador ideal. A gente tem uma tensão E1 e uma tensão E1 do primário e uma tensão E2 do secundário. Tá? Aqui nesse modelo de transformador, a gente desprezou as resistências dos condutores aqui do transformador, ou seja, R1 e R2, e também a indutância de dispersão que a gente teria aqui para ficar mais fácil de explicar o funcionamento. No caso, se a gente considerar tudo, a gente vai observar que a ativação e o desligamento das chaves vão sofrer alguns atrasos e as perdas aumentam. Mas para entender o funcionamento, a gente não precisa considerar essas resistências e reatâncias aqui do nosso transformador. Uma coisa a ser observada aqui também é a marcação do ponto do transformador, ou seja, onde que seria o positivo do primário e do secundário. Então, se a gente considerar aqui, nossa referência aqui no primário como sendo esse ponto aqui, se a gente tiver 100 volts acima dessa referência nesse ponto, se a gente tiver uma relação de transformação aqui, por exemplo,
10 para 1, 10 para 1, a gente teria uma tensão de 10 volts. Mas onde seria o positivo dessa tensão 10 volts? E onde seria a referência? A referência seria aqui onde a gente não tem o ponto, e a tensão transformada estaria aqui, positivo nesse lado aqui, ó, 10 volts desse lado aqui. Tá? Então, esse ponto indica onde que a tensão no secundário vai crescer quando essa tensão aqui do primário crescer também. Tá? Para a gente saber onde que a gente coloca a nossa conversão de tensão. Isso significa que a nossa marcação de corrente aqui, ó, ela vai estar aqui nesse sentido aqui. I2 é a nossa conversão de corrente. Tá? Bom, então, como eu já disse, esse transformador não vai ser utilizado do modo convencional. Ou seja, a gente não vai observar uma corrente circulando aqui, ó, quando a gente ligar a tensão aqui no transformador. Na verdade, a gente vai observar a corrente circulando quando a gente desligar a chave e essa energia armazenada na forma de corrente começar a circular aqui. Então, vamos ver o funcionamento do nosso flyback. Eu vou colocar as linhas das correntes para a gente observar o funcionamento aqui. Então, nós temos duas situações. A chave Q1 conduzindo e a chave Q1 desligada. O MOSFET desligado aqui, ó, de forma que essa corrente aqui, ó, que passa por ele seja igual a zero. Então, vamos observar aqui, ó, essa corrente IM e a tensão aplicada no nosso transformador, tensão V1. Então, tensão V1, ela está indicada aqui, ó, V1, que é também a tensão E1. Então, a gente tem essa representação aqui, ó, aqui vou chamar de VL, né? Mas vamos chamar de V1 e também de E1. Quando essa chave aqui está conduzindo, essa tensão VQ1 é igual a zero. Então, nessa malha aqui, ó, toda essa tensão VG aqui, ela vai ser aplicada diretamente aqui nesse ponto do circuito. Então, a tensão V1, VL e E1, todos vão ser igual a VG. Vamos continuar o exemplo, a gente estava falando em 320 volts. Então, a gente vai ter 320 volts aqui, ó, aplicados aqui na nossa indutância do fluxo transformador. Bom, nesse momento, a gente tem uma tensão induzida aqui, ó. Lembre da equação do transformador. E2 é igual a E1 sobre A. Então, se a gente tiver uma relação de transformação, como a gente já estava falando, 10 para 1 aqui, ó, a gente vai ter 32 volts aqui, ó. E onde vai ser a referência desses 32 volts? Se a gente colocar a referência aqui, ó, aqui a gente vai ter 32 volts. Então, essa tensão, ela se comporta como uma bateria. Nesse sentido aqui, ó. Sentido voltado para baixo. E aí, o que acontece? Circula corrente, aqui ó, I2. Deixa eu só ajeitar aqui. Então a gente tem aqui uma fonte nesse sentido. Olha só, para circular corrente, teria que circular corrente ou pelo capacitor ou pelo resistor. Se fosse possível, ainda teria que conseguir passar por esse diodo. Ou seja, a corrente não circula. Então, nesse momento, ó,
essa corrente I2 aqui, ó, vai ser igual a 0, tá? E essa corrente menos I2 também vai ser 0, né? Eu estou representando aqui, ó. Essa é a nossa convenção. O negativo dessa corrente estaria aqui. E aí o que acontece? Quem que supre corrente para carga? O capacitor. Então vamos voltar ali no gráfico. O capacitor, ele fica fornecendo corrente com esse valor aqui, ó. Nosso Vout aqui, ó, vamos dizer que nosso Vout fosse os 5 volts, tá? E a gente teria aqui, ó, 5 volts sobre o valor da resistência. Então vou colocar até aqui, ó, menos Vout, né? Menos Vout sobre R, tá? Ou esse V aqui sobre R. Então isso aqui é quando a gente está com a chave acionada. E a corrente da fonte, ela vai ser igual à corrente IM, aqui, ó. E G, nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter a corrente IM aqui, ó. Essa corrente aqui, ó. Essa corrente IM, na verdade, ela vai ter um pouquinho crescente aqui, né? Então a gente vai observar, na verdade, uma elevação da corrente, porque a gente está aplicando tensão diretamente no indutor. Toda vez que a gente aplica tensão no indutor, qual que é a equação da variação de corrente? Variação de corrente da corrente IM é igual à tensão que a gente aplicou, vai ser o VG, sobre a indutância. Então, se a gente aplicou tensão positiva sobre uma indutância, a gente vai ter uma variação positiva. Então, é esse crescimento aqui, né? D e VT, essa inclinação aqui vai ser igual a VG sobre Ln. Num segundo momento, então deixa eu só colocar a corrente circulando aqui, ó. Essa corrente IM, ela sai daqui e passa por aqui, tá? E a gente tem uma circulação de corrente, então tá aqui, né, nesse sentido aqui, ó. Aqui a gente tem a circulação de corrente IC neste sentido aqui, tá? Bom, agora quando a chave Q1 ou o MOSFET está desligado, essa corrente que estava circulando nesse indutor, ela tem que ir para algum lugar. Ela representa uma energia armazenada dentro do indutor. A energia continua armazenada, ela vai ser devolvida agora. Então o que vai acontecer? Esse indutor vai reagir de forma a manter a corrente circulando, e o único caminho que a corrente tem para circular agora é por aqui, ó. A corrente vai circular por aqui, ó. Então a gente vai ter este caminho aqui, ó, de circulação de corrente, tá? Isso implica que o nosso indutor, ele, ao reagir, ele está com uma tensão de reação aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Afinal, ele está mantendo a corrente circulando. E para manter a corrente circulando é porque a tensão nele está nesse sentido. Então, essa tensão V1 aqui, ó, agora vai ser negativa. Essa tensão V1, então vou anotar aqui, ó, V1, E1, elas são agora negativas, tá bom? Essa tensão sendo negativa implica que essa tensão
E2 aqui, ó, E2 igual a E1 sobre A, também vai ser negativo. Então, essa tensão E2 negativa em relação à representação significa uma tensão neste sentido aqui, ó. E a corrente IB negativa, aqui, ó. Então a gente tem a corrente IB aqui, ó, também vai ser negativa. Significa que a corrente I2 ela também será negativa. Lembrem da equação da corrente do transformador. A corrente I2 é igual a vezes I1, IB. Se IB é negativa, I2 é negativa. Então a corrente agora, ó, I2, vou colocar de outra cor aqui, ó, ela circula neste sentido aqui, ó. Então ela vem aqui, ó, passa aqui pelo diodo e distribui aqui, tá? E aí ela passa por aqui e retorna aqui, ó. O valor a gente ainda não sabe ao certo. Ou seja, essa energia dissipou por aqui, porque existia um caminho para ela dissipar por aqui, tá? E a gente, deixa eu colocar aqui, ó, aqui, vou colocar uma seta, né? Corrente vindo para cá. A nossa corrente IR, ela é relativamente constante. IR vai ser sempre tensão sobre resistência, tá? Então, todo o excesso de corrente vai vir para o capacitor. Aí o capacitor ele recarrega para manter a corrente circulando no próximo ciclo. Então, no gráfico, a gente tem aqui, ó, esse momento aqui, ó, da tensão VL, que a gente nem descobriu ainda, né? Qual que vai ser essa tensão E2 aqui, ó? Essa tensão E2 agora, ela vai ser a tensão da saída mais a tensão do diodo, tá? Ó, se a gente sai aqui do nossa referência aqui, ó, seria o nosso zero. Então, zero subiu, vai do menos para o mais. Subiu uma tensão Vout. Subiu uma tensão VD1. Chegou aqui nessa tensão E2. Como a gente considera a tensão VD1 no diodo conduzindo aproximadamente zero, essa tensão E2 aqui, ó, E2, deixa eu colocar aqui, ó, E2 vai ser igual a essa tensão Vout. Só que essa tensão Vout, ela está invertida em relação à nossa convenção. Então, a gente vai falar que é uma tensão menos, né, negativa em relação à convenção, à marcação que a gente colocou aqui. Tá? A gente colocou a marcação. Nossa referência aqui, então essa tensão está contrária à nossa referência. Se essa tensão é menos Vout, a tensão E1 é igual a A vezes E2, que vai ser então, ó, A vezes menos Vout. Então, a nossa relação de transformação, essa tensão E1 é determinada aqui agora, ó, tá? É negativa também, ó. Tá vendo, ó? É uma tensão negativa em relação à nossa marcação. E negativa aqui. Então tá tudo certinho. Então o que acontece? A tensão V1 vai ser igual a A vezes Vout, ou menos A Vout. Aqui no gráfico, está indicando aqui, ó,
Vamos colocar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom. Deixa eu colocar aqui. C negativo, né? Vou colocar aqui, ó. Menos A vezes Vout. Opa, muito bom. Deixa eu colocar aqui, ó. Então essa tensão aqui, ó. Até risquei aqui, ó. Aqui, ó. Menos A vezes Vout. No nosso caso, se o Vout for 5 volts, a relação de transformação for 10 para 1. Então a gente vai ter 10 vezes 5 menos 50 volts. Está fora de escala aqui nesse exemplo, né? Menos 50 volts. Tá? Se fosse mesmo menos 50 volts, a gente teria um duty cycle bem maior, ou seja, a extensão ficaria aplicada durante muito mais tempo, né? Aí de forma que a gente tivesse o contrário, né? A gente teria um duty cycle pequeno com 320 e 50 volts durante mais tempo para que uma área fosse igual à outra, tá? E o que isso implica, né? Se a gente tiver menos 50 volts aqui, ó. Lembra do nosso exemplo aqui, ó. Se a gente tiver 320 aqui, ó. Nossa referência agora vai ser aqui, ó. Então sai daqui 0. Estou com 320 aqui, né? Menos e mais 320. Aí, ó, tenho menos e mais 50 volts aqui, ó. 50 volts. Então, ó, vou ter 320 mais 50 volts. A tensão sobe aqui, ó. Nessa tensão VQ1 aqui, ó. Vai ser igual a 370 volts. Tá? Quando a gente desliga. Essa aqui é uma das características do flyback. A tensão que a chave tem que suportar vai ser a tensão da fonte mais a tensão invertida aqui, V1. Nesse caso aqui, vai ser 370 volts. Num caso de um transformador abaixador, né? Então a gente vai observar aqui, ó, esses 5 volts vezes 10 viraram 50 e ficou 370 volts. Tá? Se fosse um transformador elevador, né, como eu disse, o flyback ele é utilizado para obter tensões elevadas também. Essa tensão elevada teria uma relação de transformação menor do que 1, que a gente teria uma divisão aqui. E aí a gente teria uma tensão não tão grande no momento de elevar a tensão. Tá? Mas a chave ela sempre vai ter que suportar uma tensão maior do que a tensão da fonte. Isso é uma característica dos conversores flyback. Pode ser um inconveniente, né? Vamos dizer que... Opa, minha linha aqui riscou. Tá? Bom, então aqui a gente tem a representação da corrente do capacitor, que vai ser a corrente I2, né? Então essa marcação aqui, ó, vai ser um A vezes I2 menos Vout sobre R. Tá? Esse I sobre N aqui, ó, não é para vocês se preocuparem, não. Deixa eu colocar aqui, ó, um retângulo aqui. Opa, pronto. Vou apagar esse aqui. Tá? Por quê? Aquela convenção, aquele N,
estava indicado aqui, ó, é invertido em relação a A. A gente tem essa relação de transformação, né? E1 sobre E2 igual a A é igual a 1 sobre E, um Nzinho. Mas esse N não é muito utilizado em transformadores, como vocês aprenderam em eletrotécnica, então eu vou utilizar só esse relação de transformação aqui, ó. Tá? Relação de transformação igual a A. Deixa eu colocar aqui. Tá bom? Bom, então a corrente da fonte ela fica igual a zero, como foi mostrado aqui. E essa corrente IM, ela começa a decair. Né? Aqui não tem um gráfico de IM, mas ela começa a decair. E depois, no próximo ciclo, começa de novo. Tá? Então, vocês observaram que esse transformador ele não foi utilizado como um transformador, porque a gente utilizou só a energia acumulada dentro do fluxo de magnetização dele, como se fosse uma energia acumulada dentro de um indutor, e a gente dissipou essa energia no momento que a gente desligou a chave. Então a gente costuma dizer que o transformador do flyback seria um indutor acoplado, tá? Indutor na entrada e indutor na saída. Bom, vamos ver com as equações agora do flyback. Aqui então, nós vamos colocar as equações na situação do MOSFET conduzindo. Então, eu separei aqui do lado primário e do lado secundário. Bom, no primário, quando a gente tem o MOSFET conduzindo, a tensão dele é igual a zero. Essa aqui é a característica de condução de uma chave, né? Ela não interfere no circuito. Então, toda a tensão da fonte vai ser aplicada no circuito. E o circuito é esse transformador aqui. Tá? Então, a tensão E1, V1 vão ser iguais à tensão da fonte, igual à tensão VG. A gente entende que nesse momento a tensão E2 é igual à tensão E1 sobre a relação de transformação. Essa tensão, a gente já viu, ela fica no sentido marcado aqui. E isso faz com que a corrente não circule, por causa desse diodo D1 aqui. Ó. Então, essa corrente I2 é igual a zero. E aí a gente tem uma corrente IB igual a zero. Tá? Bom, nesse caso, essa corrente I1 aqui, ó, que é a soma dessas duas, ela fica igual à corrente IM apenas. E a gente não sabe a corrente, mas a gente sabe como que a corrente varia no indutor. Então, a variação de corrente vai ser igual a tensão aplicada sobre a indutância. Então, se a gente tiver aqui um gráfico de corrente, IM, a gente vê, a gente não sabe exatamente onde é que começou, mas a gente sabe que está crescendo. Tá? E a corrente que está passando pela chave é igual a essa corrente de magnetização. Aqui no secundário, a tensão de saída vai ser a tensão do capacitor. Então, o capacitor está com a tensão X determinada lá, a tensão de saída vai ser igual a essa tensão. E a corrente de saída vai ser essa tensão sobre a resistência. Aqui a gente tem
a equação das correntes na saída, duas correntes saindo, né? Corrente saindo desse ponto aqui, ó. E zero de corrente entrando. É igual a zero. Então, zero de corrente entrando. Essa corrente aqui, né? Menos IC menos IR igual a zero. Ou seja, IC igual a menos IR. A corrente real circula neste sentido. Aí a gente tem a corrente IC, menos V alto sobre R. Tenham em mente que essa tensão VC, ela vai variar muito pouco. Ela vai variar 1% só em todo o ciclo de operação. Tá? Então a gente pode considerar que a tensão fica constante durante o ciclo de operação. Como eu tinha falado, essa corrente ID é igual a zero, mas a tensão em cima do diodo, qual que vai ser? Olha só, se a gente sair desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, referência aqui, ó. Então a gente sai daqui, ó, um zero, vai do menos para o mais. Então a gente subiu uma tensão E2. Deixa eu colocar aqui. Então a gente saiu do zero, subiu uma tensão E2, saiu daqui, subiu uma tensão Vout, mais Vout, e a gente vai do menos para o mais aqui, ó, vai subir uma tensão VD, mais VD1. E aí a gente chega de novo no nosso ponto inicial. Então, quando a gente isola aqui, ó, VD1, a gente vai ter um menos a soma dessas duas tensões. Então, esse diodo vai ter que resistir a essa tensão mais essa tensão transformada. Tá? Bom, quando o MOSFET é desligado, o que vai acontecer? A corrente pelo MOSFET vai ser igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó, primário aqui. Aqui, ó. E Q1 vai ser igual a zero. Então, a gente não vai ter o caminho aqui, ó, do nosso MOSFET. O que vai acontecer? Essa corrente que estava circulando por LM vai ser obrigada a circular por esse caminho aqui. Tá? E a gente já viu que isso é possível, porque essa corrente circulando por aqui implica em uma corrente circulando neste sentido no secundário. Então, a corrente IB vai ser igual a corrente IM negativa. E, nesse caso, a gente vai ter essa corrente I2 aqui, ó, circulando, ó, por causa disso aqui, ó. Se tem corrente IB, tem corrente A, porque as duas são acopladas. Então, essa corrente I2 vai ser igual a menos A e M. Aqui, ó. Menos A e M. Já estava marcado aqui. Ó. Se a corrente I2 é essa aqui, a corrente menos I2 é essa aqui. Ó. Então, a corrente menos I2 é igual a e M. Então, essa corrente A e M circula por aqui. Ó. Bom, se essa corrente circula, quer dizer que a tensão VD1 é igual a zero. Está conduzindo. Então, se a gente sai de um ponto, vamos sair desse ponto aqui agora, para a gente fazer essa malha aqui. Ó. A gente sai desse ponto aqui, ó, zero. A gente sobe uma tensão Vout. Então, 0 mais Vout mais VD1, ó, vai do menos para o mais, está subindo. E uma tensão menos E2, ó, vai do menos para o mais, sobe também, mais E2 igual a 0. Essa que é a equação dessa malha toda aqui. Ó. A gente isola
a tensão é 2 e descobre que a tensão é 2, na verdade ela tem que ser o negativo da tensão Vout. Tá? Na verdade, se a gente tiver aqui, ó, os 5 volts aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, se a gente tiver 5 volts nesse sentido, a gente vai ter também 5 volts nesse sentido aqui, ó. Tá? Esse sentido é contrário à nossa marcação, então por isso que ele aparece na equação como negativo. Tá? Determinada essa tensão é 2, a gente consegue determinar a tensão V1 e E1. Aqui, ó. Então, para determinar a tensão V1, apesar da gente saber que ela tinha que ser negativa, o valor efetivo dela a gente só sabe depois que a gente resolve aqui o secundário. Então, conhecida a tensão E2, a gente joga aqui nessa equação, ó, tensão E1 é igual a vezes E2, é igual a vezes menos Vout. Aí essa tensão V1 fica igual a menos a Vout. Bom, conhecida essa tensão, a gente consegue determinar a taxa de variação dessa corrente. Então, se a gente tiver o gráfico aqui da corrente, a gente vê que o gráfico, que a corrente começa a cair com essa taxa menos A Vout sobre Lm. Bom, aqui a gente tem a equação dessa outra malha aqui, ó. Então, se eu sair desse ponto aqui, ó, subo uma tensão Vg. Então, ó, 0 mais Vg menos V1. Eu estou indo mais para o menos, né? A gente tem que pegar a nossa convenção. A gente tem que pegar a tensão real, não. Do mais para o menos, estou descendo. Do mais para o menos de novo, menos VQ1, igual a 0. Aí isolo o VQ1, descubro que a gente já viu anteriormente, né? VQ1 vai ser igual à tensão da fonte mais a tensão transformada. E, por último, a equação do capacitor vai ser igual a essa equação aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Uma corrente entrando, correntes entrando igual a correntes que saem. Corrente entrando é essa corrente menos I2 aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. IC igual a menos I2 menos IR. Né? IR é menos Vout sobre R. Aí a gente tem aqui, ó, que IC, deixa eu colocar aqui, ó. IC é igual, qual que é o valor de menos I2? Aqui, ó. Igual a vezes IM. A vezes IM menos Vout sobre R. Tá? Lembra, eu peguei o valor de menos I2, ó. Menos I2 aqui, ó. Ou A e M. Em relação de transformação aqui, ó. N1 sobre N2. Pronto, então a gente tem as equações nas duas situações do circuito. Então vamos ver um circuito simulado aqui, ó. Tá? Deixa eu dar... Aí. Bom, aqui nós vamos ver um exemplo de flyback para converter uma tensão de 320 volts para uma saída de 5,9 volts, de forma que a gente consiga obter na prática 5 volts aqui na nossa carga, né? Descontando aqui a queda de tensão no diodo. Então um pouquinho a mais de tensão, e a gente vai ter no total potência aqui, que inclui a carga mais o diodo, total de 100 watts, o que
implica numa corrente de 16 amperes, tá? E uma resistência de 34 ohms, 349 miliohms. O número de espiras do primário e do secundário vai ser 50:1, ou seja, uma relação de transformação de 50 vezes. Tá? Isso implica que a tensão transformada aqui, se a gente aplicar 320 volts, tensão E2 igual a E1 sobre 50, vai dar 6, deixa eu conferir aqui, 6,4 volts. E a gente tem que pegar esse 6,4 e transformar em uma tensão de 5,9. E a gente vai entender como é que a gente obtém a tensão de saída agora, em função do Duty Cycle. Eu ainda não tinha passado para vocês, mas vou passar agora. Bom, aqui a gente tem o valor da indutância Lm, deixa eu colocar aqui, Lm, tá? Então aqui a gente tem a tensão V1, e aqui a gente tem a tensão E1. Tá? Então a tensão E1 são essas duas pontas de prova aqui. Tá bom? A tensão E1 é a tensão que surge aqui. Tensão E1 e a tensão V1 são as mesmas. Então, quando a gente colocar isso aqui para funcionar, aqui a gente viu a nossa tensão de entrada aqui da nossa chave. Aqui eu coloquei realmente uma chave, pode ser o MOSFET, normalmente vai ser um MOSFET, tá? Então aqui é a nossa chave, aqui a tensão, a gente tinha falado, né? VQ1, tá? Essa tensão aqui, ó, eu vou chamar de Q1, essa chave aqui, tá bom? Bom, e aqui desse lado a gente tem a tensão E2, mas a tensão E2, aqui, né, no simulador, eu só consigo colocar a tensão E2 com o ponto desse lado aqui, ó. Então, ao invés de eu inverter então, por causa disso, a inversão teve que ser feita aqui na saída. Então, esse ponto aqui, ó, que era o negativo da tensão E2, ligado aqui no diodo, e esse ponto que era o positivo da tensão E2 aqui, ó. Tá? Então, teve uma inversão. E aqui estão os valores das indutâncias e das capacitâncias necessárias para a gente ter uma variação de corrente aqui, ó, IM, aqui a corrente IM que desce por aqui, ó, de 10% da corrente nominal. Então vamos ver a corrente IM, a corrente IB aqui e a corrente I1. Tá? A corrente que sai da nossa fonte e a corrente que passa pelo nosso transistor, nossa chave. Então vamos ver aqui, ó, os gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico da tensão E1. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tensão V1, tensão E1. Ou a tensão em cima do indutor. Então, quando a gente tem a chave ligada, o que acontece? A tensão, vamos voltar aqui, ó. Quando a gente aciona essa chave, essa tensão fica integralmente conectada na entrada aqui do transformador.
Então a gente tem a tensão V1 e a tensão E1 igual aos 320 volts. A gente tinha aqui, ó, 320 volts. Nesse momento, a tensão E2, vou dar mais um zoom aqui, ó. A tensão E2, ela vira igual a tensão 320 sobre 50, que seria aqueles 6,4 volts. A gente vai ter 6,4 volts aqui, nesse sentido, ó. Aqui nossa referência, 6,4 e aqui 0. Não circula corrente, porque esse diodo D1 não deixa. Então, nesse momento, a circulação de corrente vai ser, corrente aqui é 2, corrente IB, né? Vamos colocar a corrente IB aqui, ó. Vai ser igual I2 e IB, aqui, ó, I2 e menos I2. Aqui, e a corrente IB vai ser igual a 0. Deixa eu ver se ela já está aqui. E a corrente ID1, né? Também. Vou chamar essa corrente aqui de corrente ID1. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. ID1 e menos I2. A gente observa aqui, ó, 0 de corrente circulando nesse primeiro momento. A tensão da chave é igual a 0, tá? Porque a chave está acionada, então a chave está acionada justamente para ter 0 volts e não atrapalhar nada no circuito. Quando essa tensão de 320 é aplicada na indutância Lm, a gente tem um crescimento de corrente no indutor aqui, ó, esse IL aqui, ó, que na verdade seria o IM. Então vamos fazer o IM aqui, ó. IM. Essa corrente cresce. Olha só, a gente está numa um valor de corrente relativamente baixo no primário. No secundário, essa corrente vai se converter, né, em um valor muito grande. Então, ó, aqui a gente está na faixa aqui dos 500 mA. E tem essa taxa de crescimento, ó, 320 sobre 11,8 mH. Então a gente tem essa taxa de crescimento aqui, ó. Se a gente fizer a conta aqui, 320 sobre 11,8 vezes 10 a menos 3, que vai dar 20 sobre 11,8 menos 3, 27,1 vezes 10 a 3 amperes por segundo. Quer dizer que, se o nosso ciclo fosse de 1 segundo, essa corrente cresceria 27.000 amperes. Só que os nossos ciclos são muito curtos. São na faixa de, aqui ó, a gente tem, o nosso período é de 10 microsegundos. 10 microsegundos, então a gente tem 4 microsegundos e 4 milissegundos aqui. Aqui tem 4 milissegundos mais 10 microsegundos. Então, em 10 microsegundos, a corrente não cresce todo esse valor. Ela cresce só uma fração, né? 10 milionésimos, né? É essa taxa vezes o período aqui de 10
10 microsegundos. Na verdade, 4, né? 4,8 microsegundos, que é o dot cycle. Então a corrente cresce só um pouquinho, mas a taxa é grande. Porém, o período é muito curto, então não cresce muito. E aí a gente observa a corrente do MOSFET, em vermelho aqui, e a corrente da fonte também. Tá? Como eu já tinha falado, a corrente I2 e a corrente menos I2 aqui, ela vai ser aqui, ó, menos I2. Ela vai ser igual a zero, a corrente ID1 também, né? Igual a zero. E aí a gente observa aqui as correntes do capacitor e a corrente do resistor. Considerando que a gente tem uma tensão aqui, essa aqui é a tensão de saída, tá, gente? Ó, tensão de saída Vout, ó, tem uma flutuação aqui que é o ripple, tá? A gente vai ver isso depois. Aqui, ó. Essa flutuação aqui, ó, daqui para cá, é o 2 vezes, né? 2 delta Vout. Então tem uma flutuação na saída, mas ela está em torno de 5,2 volts aqui. Então se a gente tiver 5,2 volts aqui, essa tensão Vout aqui, ó, aproximadamente 5,2 volts, dividido. Na simulação, eu coloquei um valor 0,363 ohms. Então a gente vai ter uma corrente IR aqui de, aqui, ó, essa corrente IR aqui, ó, 0, 5, 10, 15 amperes aproximadamente, descendo aqui, 15 amperes. Essa corrente IR aqui, tá? Então, é uma baita de uma corrente, né? Passando aqui, quem vai suprir esses 15 amperes? É o capacitor. O capacitor, ó, tá aqui em azul. Então, quando a chave está acionada e não tem corrente circulando aqui pelo transformador, quem fornece corrente, esses 15 amperes, é o capacitor. O capacitor fornece os 15 amperes, a gente observa aqui, ó, corrente do capacitor menos 15 amperes. Aqui, ó. Então, se a gente tem 15 amperes desse lado, a gente vai ter menos 15 aqui no capacitor, menos 15 amperes do capacitor. Ó. Então, o capacitor está fornecendo aqui para o resistor. Aqui eu dei um zoom na tensão E2. Então, a tensão E2 é aquela tensão de 320 volts sobre 50, que é aqueles 6,4 volts. Tá? A tensão E2 aqui, ó, 6,4. E a gente observa a queda de tensão, porque quem que estava segurando essa tensão de 5,2 era o capacitor. Então, o capacitor, ele, ao fornecer corrente, ele perde carga. E ao perder carga, lembrem lá da tensão do capacitor, né? DC é igual a carga sobre capacitância. Quando a corrente sai do capacitor, a carga diminui e a tensão dele cai. E aqui a gente observa quando a chave está desligada. O que vai acontecer? A corrente do indutor, LM aqui, ó, corrente IM, ela vai cair e ela vai circular pelo
transformador e a corrente ao circular vai, ou então, se isso for verdade, quer dizer que existe uma corrente circulando aqui, ó, uma corrente I2 circulando aqui, ó. Opa, essa corrente menos I2 aqui, né? Temos a corrente I2 aqui e nós teremos a corrente menos I2 circulando por aqui, ó. Que é justamente o que acontece aqui, ó. A corrente menos I2, ela é um espelho do que está acontecendo aqui, ó. Aí, essa corrente I2 vezes a relação de transformação, ela aparece aqui circulando. Essa corrente, ó, então a gente vai pegar aqueles 500 mA vezes 50, e aí a gente vai ter correntes aqui, ó, na faixa aqui dos 30 amperes até os 25 amperes. Então a gente vai ter aqui, ó, 30 amperes aqui e 25 amperes aqui. Então a gente vai ter um excesso de corrente. Lembrem que a carga está consumindo 15 amperes. Esse excesso aqui, ó, 15 amperes que a carga está consumindo. Esse excesso, então a gente vai ter 15 amperes também de excesso, vão lá para o capacitor. Então o capacitor absorve toda aquela corrente a mais e essa corrente, ela permanece em excesso durante todo o intervalo ligado. A carga só precisa de 15 amperes. Durante todo o intervalo, a corrente do circula aqui, ó, que vem aqui, estava acumulada aqui dentro, né, da indutância aqui do núcleo do transformador, toda essa corrente, ela é maior do que o necessário pela carga, então o capacitor fica absorvendo toda essa corrente. Tá? Então a corrente do capacitor positiva, né, para carregar ele, vai lá dos, aqui na verdade é 17, né, 17 amperes, então aqui é 32 amperes, e até, aqui ó, 5, até 10 amperes aqui, ó. 10 amperes. Tá? Então o capacitor carrega esse tempo todo, ó. Então vamos colocar aqui, ó, 32 amperes. Bom, quando isso ocorre, essa tensão E2 aqui, ela fica positiva, tá? E no mesmo sentido, né? Na verdade, ela fica negativa, né? O que está aparecendo aqui? Tensão E2. Eu acho que está invertido aqui, ó. Aqui, ó. Isso mesmo, ficou invertido aqui, gente. Na verdade, a tensão E2 tinha que estar aqui em cima, né? E a tensão E2 aqui, ó, vai ficar com menos, aqui, ó, menos 5,2 volts. Essa tensão aqui de saída. Então vai aparecer, vai refletir tudo, ó, esses menos 5,2 volts aqui, ó, aparece aqui. E esse menos 5,2 vai acaba refletindo aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, 50 vezes. Na verdade, essa tensão está sendo medida aqui, ó. Só que aqui já é relevante, né? Essa tensão D1 aqui, então vamos considerar ela 0,7. Então 5,2 mais 0,7, 5,9 volts. Aqui, ó. Então a gente vai ter tensão E2 aqui, ó, 5,9 volts. 5,9 vezes 50. 5,9 vezes 50 é igual a 295 volts. A gente vai ter aqui, ó, 295 volts. Aqui. Menos 295 volts.
Aí, qual que vai ser o problema disso? É que a tensão na chave vai ser a tensão de 320 mais 295 volts. Vai ser uma tensão bem elevada, da ordem aqui de 600 volts. Tá? Esse é o inconveniente aqui desse circuito. Você tem uma chave para bloquear não só 300 volts, bloquear 600. Na prática, a gente vai precisar de uma chave que bloqueia na faixa lá dos 1000 volts, para ter uma segurança. Então, assim, né, seria uma chave fácil, né, de ser encontrada. A gente pode alterar essa relação aqui, ó, de transformação para diminuir essa tensão, alterando também o nosso Duty Cycle. Aí a gente tem a liberdade de conseguir encontrar alguma combinação que a gente consiga encontrar uma chave viável, tá? Bom, então a corrente vai caindo, tá? Com essa taxa aqui de 295 sobre Lm, então vai caindo com uma taxa e a energia vai sendo transferida do primário para o secundário, ou do transformador, né? Ela sai pelo secundário e entra na resistência e no capacitor. Ao entrar no capacitor, a tensão do capacitor aumenta. Então, ó, vamos obter a equação do flyback aqui, ó. Essa equação ela é obtida aqui, ó, através da obtenção dessa área toda aqui, que vai ser uma tensão vezes um tempo no indutor. Isso é igual ao enlace de fluxo. Aqui, ó, volt vezes segundo, essa unidade aqui, né? A gente vai ter volt vezes segundo, que é a unidade do enlace de fluxo. Então, ao final desse intervalo, ó, o enlace de fluxo está crescendo lá dentro do transformador. Isso significa uma energia acumulada lá dentro. Esse campo magnético que se forma tem que ser igual ao campo magnético que diminui, para a gente ter sempre o mesmo campo magnético. Senão o campo magnético ia aumentando, 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 até o indutor saturar, e não é verdade. Então, essa área tem que ser igual a essa área aqui. Tá? Então, essa primeira área é VG vezes DTS. DTS é o tempo T1. Tá? Aqui, ó, DTS é esse tempo aqui. DTS igual ao nosso tempo T1. E aqui a gente tem 1 menos D TS, 1 menos D TS, que é igual ao TOFF. Então, essa tensão menos AV out vezes 1 menos DTS. Essas duas variações de campo magnético tem que ser igual a zero, tá? Quando o circuito está funcionando. Ou seja, menos lambda M2 igual a lambda M1. Ou AV out 1 menos DTS é igual a VG DTS. Simplificando aqui,
a gente tem que a tensão de saída é igual a VG sobre A, que é a tensão transformada, vezes D sobre 1 menos D. Esse D sobre 1 menos D é justamente a equação do Buck Boost. Então, se a gente joga aqui 50% de Dutch Cycle, meio sobre 1 menos meio, a gente vai ter exatamente a nossa tensão transformada. No nosso caso, a nossa tensão transformada é de 6,4 volts. 6,4 volts, a gente está reduzindo para 5,9. Por isso, o nosso Dutch Cycle está pertinho de 50%. Tá? Nosso Dutch Cycle está de 49%, praticamente 50%. Bom, desse gráfico aqui, ó, a gente tira a conclusão que a tensão máxima da nossa chave é tensão VG mais A vezes V out. Tá? Então, a importância aqui da nossa escolha da relação de transformação. Aqui a gente tem esse gráfico que fala da variação de corrente aqui, ó. Então, essa variação de corrente aqui, ó, 2 delta IM. Essa variação de corrente, ó, é igual. Se a gente tem inclinação, né, é VG sobre LM. Inclinação vezes tempo. Então, inclinação vezes tempo é igual à variação total. Daqui a gente tira o valor da nossa indutância necessária para a gente obter 10% de variação. Tá? O nosso delta IM igual a 10% do valor IM médio, VG. Esse valor aqui, ó, a gente já vai pegar esse valor de IM a VG. Aqui. Tá o valor aqui no meio. Para a gente obter também a relação de comportamento da corrente. Tá? Se a gente pegar aqui a nossa carga Q1 que entra no capacitor, ou quer dizer, que sai do capacitor quando o capacitor está fornecendo energia para o resistor. Essa carga é dada por corrente vezes tempo. Tá? Corrente VC sobre R vezes DTS. Carga Q2 é a equação da corrente que passa pelo diodo, que é essa corrente aqui, ó, A vezes IM, menos a corrente que sai do resistor, menos VC sobre R, vezes esse tempo aqui desligado, tempo, a chave desligada. As duas cargas, a carga que entra tem que ser igual à carga que sai, para a tensão ficar estável no final do ciclo. Olha só, a tensão começa com 5,27, 28 e termina com 5,27, 5,28 aqui, ó. A tensão cai, mas ela volta para o estado inicial do ciclo. Resolvendo essa equação, a gente obtém aqui, ó, que a corrente IM, aquela corrente IM AVG que eu tinha falado, né? IM AVG vai ser igual a 1 sobre A vezes VC sobre R, ou seja, a tensão de saída, né, sobre R vezes 1 sobre 1 menos D. Essa nossa tensão VC é igual à nossa tensão Vout, né? A tensão VC está aqui, né? Aqui a tensão VC.
Tensão VC e tensão Vout é a mesma tensão. A gente já tem uma equação para essa tensão Vout em função da tensão de entrada e do Duty Cycle. Então, se a gente substitui a nossa tensão VC, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pega isso aqui, ó. Deixa eu pôr de outra cor. Pega essa tensão VC, substitui por Vout. E Vout é isso aqui tudo, ó. Que é o Vout. A gente obtém essa relação aqui, ó. Só colocar Vout aqui. Então, ó, 1 sobre A, 1 sobre A. VC ou Vout, a mesma coisa, substitui aqui tudo, ó. VG sobre A, D sobre 1 menos D. Esse R ficou aqui, ó, 1 sobre R. Esse 1 sobre 1 menos D ficou aqui, ó. A gente tem a corrente do da nossa indutância de fluxo do núcleo é igual a 1 sobre A ao quadrado vezes VG sobre R, D vezes 1 menos D ao quadrado. É bem parecido com a nossa equação para o Buck Boost, com a diferença desse termo 1 sobre A ao quadrado aqui. Tá? E para o capacitor, a gente faz a relação aqui, ó. A variação de tensão, ó, 2 delta VC, aqui, ó, 2 delta VC, ó. Então aqui, ó, caiu 2 delta VC. É igual a carga, aqui, ó, qual que é a carga aqui, ó? Corrente IC vezes DTS, tá? Nesse intervalo aqui, ó, que a gente só tem a corrente IC, a gente consegue determinar quanto de carga saiu do capacitor. Por quê? O que é IC? IC é igual a VC sobre R. Tá? Então, corrente IC vezes esse tempo é a carga. Então, essa aqui é a carga Q1. Isso aqui tudo. Q1, que saiu do capacitor, né? Sobre C, o Q1 tem um valor negativo. É igual à variação de tensão. Quando a gente isola aqui a capacitância, a gente obtém uma equação para cálculo da capacitância necessária para manter a tensão dentro da variação desejada. Essa variação, né, que a gente já tinha visto antes, é esse delta VC aqui, ó, percentual igual a 1 até 2% da tensão de saída, tensão Vout. Então, essa que são as equações que a gente precisa. Então, tá tudo aqui, ó. Aqui já tem, então, um exemplo e a obtenção das equações da saída, da tensão máxima, da chave, da indutância necessária, da variação de corrente, em função do duty cycle e da capacitância. E agora nós podemos passar para a próxima parte, que é o nosso circuito de correção de fator de potência, para a gente ter a nossa fonte completa. Bom,
O nosso circuito de correção de fator de potência, o PFC, ele não é um conversor isolado, mas eu estou colocando aqui porque ele faz parte das fontes chaveadas. Nós vimos que a primeira etapa de obtenção de uma corrente contínua é a retificação. Então, a retificação pode ser uma retificação de uma tensão 220 volts RMS, tá? Vai ter um valor de pico de 311 volts, tá? 220 vezes raiz de 2 é igual a 311 volts. Mas a gente sempre tem uma variação aqui de tensão, então a gente considera até 320 volts aqui, ó, tá? Uma tolerância. Desse lado, uma vez retificada a tensão, né, se a gente não tivesse o capacitor aqui, ó, a tensão ia ficar pulsada, com valor de 320 volts de pico. Porém, ao colocar um capacitor, essa tensão ela vai ficar aproximadamente no valor de pico. Por quê? Esse capacitor vai receber carga do retificador até essa fonte aqui não conseguir injetar mais nenhuma corrente no capacitor. Isso ocorre quando a tensão desse lado fica igual à tensão desse lado. Então a gente vai ter aqui desse lado, ó, 320 volts, tá? Só que aqui a gente já viu, né? Quando a tensão desse lado for menor do que 320, o que acontece? Se de um lado a gente tem em torno de 320 volts e do outro lado a gente tem, digamos lá, 100 volts, obviamente 100 volts não vai conseguir injetar corrente aqui. Então, a gente vai ter uma circulação de corrente por aqui, ó. Ou seja, a tensão desse capacitor, na verdade, ela vai caindo, tá? Então, essa tensão vai caindo, caindo, caindo. Vamos pegar aqui, ó. A tensão do capacitor ela vai caindo. Quando a tensão da fonte passa pelo retificador e é retificada, então a gente vai ter tensão retificada aqui, ó, do nosso tensão retificada em azul aqui, ó, fica maior do que a tensão do capacitor. A fonte consegue injetar energia, né, em forma de corrente, aqui desse lado do circuito. E aí a tensão sobe de novo. Só que aí o capacitor mantém a tensão, ela decaindo devagarzinho. E nesse momento a fonte agora, ó, ela diminui a tensão dela. E a fonte não injeta mais. Quem começa a fornecer energia é o capacitor. Esse pequeno momento aqui, ó, onde a fonte injeta energia aqui no capacitor, faz com que a gente tenha um pulso de corrente aqui, ó, corrente de pico aqui, ó, muito elevado. Então a fonte ela não injeta nenhuma corrente durante muito tempo. Depois, em pequenos intervalos, ela injeta muita corrente. Isso acaba diminuindo o fator de potência, porque se a gente pegar essa corrente de pico muito elevada e calcular o valor eficaz, a gente vai ter um valor RMS elevado vezes uma tensão elevada e a nossa potência aparente fica elevada, VRMS vezes IRMS.
Então, quando essa corrente tem picos muito elevados, ela cresce, e essa potência aparente cresce, mas a potência aqui, ó, continua a mesma. Então, o fator de potência, que é igual à potência que o circuito exerce, produz, sobre a potência aparente aqui, ó, quando essa potência aparente cresce, esse fator de potência vai lá embaixo. Então, isso é ruim para a fonte, porque a gente começa a ter que ter condutores com maior capacidade de corrente, a nossa própria fonte tem que ter uma capacidade de corrente maior, os componentes têm que ter capacidade de corrente maior. Então, isso é ruim para o desempenho da nossa fonte. Se a gente pudesse ter um perfil de corrente senoidal que acompanhasse a tensão de entrada, a gente teria um fator de potência bem melhor. Por quê? Essa entrega de potência da fonte para o capacitor, ela seria mais distribuída ao longo do tempo. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Do lado do capacitor, a gente sempre vai ter aqueles 320 volts aqui, ó, 320 volts. Vai variar, né, de 320 até 305 volts, por exemplo. Varia um pouquinho. Tá? Que é o caso aqui, né? Só quando a tensão diminui e a tensão da fonte é maior, que a energia era transferida. Então, essa tensão aqui, ela é relativamente constante com o seu ripple, a sua variação. Tá? E aqui, do lado da fonte alternada, ela tem valores desde 0 até 320 volts de pico. Então, ela varia o tempo todo. Desse lado aqui, ó, de 0 até 320 volts. O que isso acarreta para a gente? Entre 0 e 305 volts, a fonte não consegue injetar energia aqui no capacitor. E o que a gente vai fazer nesse intervalo com esse boost aqui no meio? Então, esse aqui, ó, é o boost. Nesse intervalo de 0 até tensão aqui necessária para injetar corrente, nós vamos elevar a tensão em pequenos intervalos. Então, quando a tensão está aqui em torno de 10 volts, a gente aciona o nosso boost para elevar esses 10 volts para 300 e alguma coisa volts. Quando a tensão estiver em 50 volts, esse 50 volts vai ser também elevado para conseguir injetar corrente. Quando a tensão estiver lá perto dos 320 volts, aí o nosso boost ele não vai elevar mais a tensão. E ele vai elevar essa tensão de forma controlada para que, quando a gente tiver uma tensão pequena na fonte, vamos pegar esse intervalo aqui, ó, ele vai alterar a tensão aqui de saída de forma a injetar uma corrente também pequena, mas proporcional a essa tensão de entrada aqui da fonte, de forma a produzir uma demanda de corrente senoidal e alinhada com a tensão de entrada. Então, essa corrente que o nosso circuito vai controlar vai fazer com que o fator de potência fique bem mais próximo de 1 do que esse circuito aqui, ó. Esse circuito a gente viu
em aulas passadas, o fator de potência desse circuito era 0,4, 0,37. O fator de potência aqui vai estar na ordem acima de 80%. Tá? Então, quando a gente está falando aqui de fontes de computador da ordem de 500 até 1000 watts, se a gente pensar na potência igual a 1000 watts, então, potência aqui, ó, igual a 1000 watts, uma fonte de computador razoável. Tá? Se o fator de potência for igual a 0,4, aqui, a gente vai ter uma potência aparente igual a 4000 VA. Tá? 4000 VA numa tomada residencial é uma baita de uma potência. Tá? Vai drenar bastante corrente. Tá? Qual corrente? Vamos ver aqui, ó. Se for uma instalação de 127, vai ser uma corrente 4000 sobre 127. Olha lá, 31 amperes. Olha lá, a corrente aqui, ó, igual a 31 amperes. Vai ter uma corrente para essa potência aqui, ó, esse fator de potência. O fator de potência aqui, ó, foi igual a 80%, tá? Essa potência aparente aqui, ó, vai ser igual a 1000 sobre 0,8, 1250 VA. Aqui, ó, 1000 sobre 0,4. Opa, enganei aqui, né, gente? Aqui é 2500. 2500. E aqui a gente vai ter 2500. Opa. 2500 sobre 127. Olha lá, 19,7 amperes, 20 amperes. 20 amperes. E aqui a gente teria 1250 sobre 127. 9,8 amperes. Aqui, é bem diferente você ter uma instalação numa tomada, seu quarto lá, de 20 amperes e uma tomada de 10 amperes. Tá? A gente tem até aquelas tomadas mais com pino mais grosso, né? Então, 20 amperes para uma fonte de 1000 watts, uma fonte de um computador desses de capacidade maior. Então, é importante a presença desse circuito nessas fontes, circuito de correção de fator de potência. Vamos ver aqui, ó, alguns detalhes, né, desse circuito. Mas eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente já estudou o boost, tá? Aqui, ó, nós vamos ter então o diagrama esquemático. Daqui o nosso boost, né, é o indutor, a chave e o diodo. E as formas de onda que a gente já viu, a tensão VL aqui. Tá? Quando a chave liga, a tensão VL vai ser aqui essa tensão variável. Tá? Então, ó, a gente tem que lembrar que esse ciclo aqui, ó, ele tem 10 microsegundos. Este ciclo aqui inteiro, ele tem 8.300 microsegundos, ou 8,3 milissegundos. Então, a gente vai dividir esse ciclo
da senoide em pedacinhos de 10 microsegundos ou um pouco mais, mas em vários pedacinhos. Então, em cada pedacinho, a gente vai considerar que a tensão está mais ou menos constante. Tá? Então, ó, se tiver aqui num crescente aqui da tensão, a tensão real aqui, ó, ela seria um pouquinho crescente aqui, ó, tá? Mas a gente consegue aproximar e usar essas equações aqui, ó. Então, daqui a gente tira a equação, que é a equação do boost, tá? Essa área tem que ser igual a essa área. E aí a gente tem aqui, ó, tensão de saída menos tensão de entrada na hora aqui, ó, com a chave fecha. E aí toda a energia do indutor vem para cá. Tá? Então, a tensão do boost e o funcionamento do boost eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? E aí, a corrente do indutor vai caindo. Né? Lembra que se a gente estiver num trecho aqui entre 10 e 50 volts, a gente está aumentando a tensão desses 10 volts para 320 volts aqui desse lado. Então a gente vai ter um decaimento aqui, ó, da energia do indutor, tá? Porque o indutor está empurrando aquela corrente para cá. E aí a gente observa o decaimento. A corrente na chave é só para carregar o indutor, tá? Então aqui quando desliga a chave, toda essa corrente vem para cá. A corrente do diodo é essa corrente que vai caindo aqui. Bom, aqui a gente acha o valor do Duty Cycle necessário para a gente transformar a tensão de entrada nessa tensão aqui de 320. Então, se a gente está aqui, ó, nessa faixa de tensão aqui, ó, vamos lá, 0 a 50 volts aqui, ó, o Duty Cycle vai estar aqui nessa faixa aqui, ó, de 100%. Deixa eu aproximar o Duty Cycle vai estar nessa faixa aqui de 100% de Duty Cycle, tá? De 100 até 80% de Duty Cycle. Lembrando que essa trecho aqui, ó, a gente vai dividir em vários pedacinhos, né? Então a gente na hora de fazer a tensão, a gente vai na hora de transformar a tensão, a gente analisa um trecho pequenininho aqui, ó, que a tensão vai de 20 até 23 volts, varia um pouquinho, mas varia pouco. Tá? Aí nesse trecho a gente vai ter um Duty Cycle lá de 95%, 90%. Para transformar esses 20 volts em 320 volts. Tá? E quando a gente estiver passando por esse trecho aqui, ó, perto de 320 volts, o Duty Cycle vai ser próximo de zero. Tá? Então o Duty Cycle varia muito em todo o ciclo, semiciclo da senoide retificada. Tá? Vou colocar aqui, ó, verde, é o Duty Cycle D. E aqui é a tensão Vin, tensão Vin, tá? E a tensão Vin, ela muda muito rápido. Mas o nosso conversor é muito mais rápido que a mudança aqui da tensão de entrada. Por isso que é possível fazer essa elevação, né, de tensão. Aqui a gente vê, ó, um perfil da corrente que passa pelo indutor. Então, nesse primeiro trecho aqui, ó, que a gente tem um Duty Cycle maior, observem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, vamos pegar esse
pegar esse trecho aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro período aqui de análise, ó. Peraí. Aqui, ó. Observem como, nesse trecho aqui, ó, o Dutt Cycle, ele é quase da ordem lá de 90%. Vou colocar aqui, ó, só 90%. Tá? A gente precisa levar muito. Aqui a gente observa, ó, um outro trecho aqui, ó. Opa. Corrente subindo significa chave ligada. Corrente descendo significa chave desligada. Aqui a gente observa um Dutt Cycle da ordem de 60%. Ou seja, não está transformando a tensão na tensão lá dos... tensão total, né? 320 volts. Tá? Tá aqui, chegando aqui nessa faixa aqui. 60% da 60% de Dutt Cycle, se a gente jogar na fórmula aqui, um Dutt Cycle de 60, né? 1 sobre 0,4 vezes aqui. Vamos ver aqui. Dá um valor de 60%, dá V out sobre V igual a 2,5. Então quer dizer, aqui, ó, nesse caso aqui a gente tem, ó, V VO, isso, o V out, né? Vamos supor que a tensão, o retificador está trabalhando com uma tensão lá de 100 volts RMS, que dá 140 volts de pico, tem que elevar para 320. Então a gente consegue elevar essa tensão. Tanto que a gente vê que essas fontes, elas têm uma amplitude, né, de tensão de entrada muito grande, de 100 volts até 240 volts. Tá? Então esse aqui é um exemplo de perfil de corrente e de Dutt Cycle, que a gente observa aqui, ó. Vocês viram o Dutt Cycle variando aqui, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, um exemplo de núcleo indutor para essa aplicação. A gente tem aqui 64 espiras, um fio de 1,15 milímetros de diâmetro, que tem 22 amperes de capacidade para manter uma indutância de 175 microhenry. Então aqui, ó, 175 microhenry. Observem esses parâmetros aqui, ó, sem carga e com 22 amperes. Isso daqui, ó, esse decaimento da indutância significa que ocorre uma saturação. Ou seja, a gente precisa de... os nossos indutores, eles têm que ter a indutância desejada na corrente de trabalho. Tá? Porque uma coisa é um indutor sem carga. Ele vai ter uma indutância muito maior do que um indutor com carga, por causa da saturação. Então, observar sempre essa questão da capacidade do indutor. Calcular quanto de corrente o circuito vai
quanto de corrente vai circular pelo circuito e especificar um indutor adequado para aquela corrente, que mantenha aquela indutância naquela corrente. Aqui eu coloquei o link, tá? Se vocês quiserem procurar saber mais. Aqui um guia de projeto do PFC. Tá? Eu tirei essa figura de lá. Essas daqui também, tá? Bom, aqui então, ó, só para vocês verem a complexidade, a gente tem um controlador desse circuito. É um processador dedicado, esse aqui, ó, XMC 1300. Ele mede a corrente e, em função da corrente e da tensão, ele altera o valor do duty cycle de forma a criar um perfil de corrente senoidal e alinhado com a tensão de entrada, justamente para ter o fator de potência próximo de 1. O fator de potência não vai ser exatamente próximo de 1, porque quando a tensão é muito baixa na entrada, é difícil fazer essa elevação muito grande. Mas a gente consegue um valor muito melhor do que sem essa compensação. Tá? Então, esse processador dedicado aqui, ó, ele tem o controlador dele aqui, ó, compensador, chamado aqui, né, de tensão e compensador de corrente. Tem controles do tipo feed forward também, ou seja, é um cálculo relativamente complexo que é feito a cada ciclo de chaveamento. Então, se o ciclo for de 10 microsegundos, esse cálculo é todo feito, as medições e os cálculos, e o duty cycle é compensado aqui, ó. Tá? Então, esses circuitinhos, eles estão presentes nas fontes chaveadas. Aqui também o link, se vocês quiserem ver lá, dá uma olhada. E, finalmente, a nossa fonte chaveada. Vou mostrar aqui cada componente aqui, ó. Componente não, digo cada bloco do circuito. Bom, nós já vimos o conversor forward, o nosso circuito de compensação fator de potência e o nosso flyback. Então, a primeira coisa é identificar o circuito de compensação de fator de potência, de correção de fator de potência. Aqui a gente tem a nossa tensão de entrada de 0 até, de 0 não, né? De 90, até 240 volts. Então vai ser de, normalmente, né, 90 até 240 volts. Aqui a gente tem alguns filtros de interferência eletromagnética. Aqui a gente tem o nosso retificador. Então vamos colocar aqui. Olha lá, ó. Retificador. Aqui a gente tem o indutor do circuito de correção de fator de potência, tá? E o nosso circuito de correção de fator de potência é justamente esse aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso aqui, ó. Nosso boost aqui, ó. Tá? Um indutor e
dois MOSFETs em paralelo aqui, ó, ao invés de um só. E a gente tem desse lado a nossa tensão aqui, ó, VC, Vout aqui, ó, seria então os 320 volts aqui, ó. Outra tensão, não sei exatamente qual tensão desse circuito, mas vamos dizer que seja lá os 320 volts, tá? Então a gente vai ter uma corrente aqui controlada aqui, ó, e de onde que vem esse controle? Esse controle vem desse circuito aqui, ó. Então esse controlador aqui, ó, controla inicialmente o circuito de correção de fator de potência, tá? Olha aqui, ó, tem medição de tensão aqui, não estou vendo medição de corrente, mas não necessariamente ele vai precisar ter uma medição de corrente. Se ele fizer um controle mais preciso, vamos dizer assim. Bom, essa tensão é a nossa tensão VG. Aqui, ó, tá? Essa tensão VG, ela vai entrar aqui no nosso conversor forward. Então, nosso conversor forward aqui, ó, de dois transistores, Q1 e Q25. Tá? Então, nós temos o nosso conversor forward aqui, que a gente já estudou, com o nosso transformador e aqui nós temos os diodos. Olha aqui os diodos, ó. O diodo aqui, vamos pegar aqui, ó. Esse diodo que devolve a energia acumulada para cá, para essa tensão VG. Tá? Então, onde que eu vou colocar o forward aqui, ó. E temos aqui, ó. O forward é esse aqui tudo. Opa. Aqui. Tá aqui, ó. Vamos começar o forward aqui, ó. Duas chaves. Q1. Q25. E os nossos diodos do conversor forward. Vamos lá no nosso conversor forward, para a gente relembrar ele. Aqui o nosso conversor forward, ó, dois transistores, dois diodos que devolvem energia para a fonte. Na saída do transformador, dois diodos e um indutor. Então, na saída aqui do nosso conversor, a gente vai ter os nossos indutores aqui, ó. Indutores, então aqui a gente vai ter vários indutores, porque aqui a gente vai ter várias tensões de saída, tá? Aqui os conversores eles são utilizados com transformadores de número de espiras diferentes, justamente para produzir tensões diferentes aqui, ó. 5 volts, 12 volts e menos 12 volts aqui, ó. E aqui são os diodos do conversor. Então a gente tem aqui, ó, diodos e indutores do conversor forward, tá? Acho que vai ter, depois eu vou mudar a cor aqui desse. Deixa eu forward aqui dessa cor por enquanto. Esses MOSFETs aqui, ó, tem um circuito inteiro de acionamento. Okay, então aqui eu vou colocar aqui, ó, chaves, né, do forward. E aqui tem todo um circuito de acionamento do forward aqui, ó.
tudo isso aqui é um circuito para acionar o gate do MOSFET. Então a gente tem aqui, ó, um acionamento do gate do MOSFET aqui, ó. E tem um transformador aqui no meio para isolar, porque desse lado de cá a gente tem tensões elevadas e desse lado de cá a gente tem o nosso controlador. Então nosso controlador, além de controlar o circuito de fator de potência, ele também controla o conversor forward, tá? Esse circuito todo aqui é o circuito de acionamento do gate dos transistores aqui do forward, tá? E tem um isolamento aqui, ó, através de transformadores. Então esse é o forward e aqui a gente tem o nosso flyback, tá? Então vou colocar aqui de outra cor, verde, né? Talvez. O que é o flyback? Flyback é um indutor com um transistor. E do outro lado a gente tem o saída do transformador com o diodo. Tá? Então aqui, ó, vamos colocar um flyback aqui. Opa. Indutor, transistor, transformador e diodo. Tá? Aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver o nosso circuito do flyback que a gente acabou de estudar. Aqui, ó. Então, ó, um indutor, que é uma indutância de um transformador, né? Um diodo e um capacitor. Aqui eles ainda incluíram um indutor para filtro, né? Aqui, ó, a saída, ó, capacitor e 5 volts. Isolado também. Então a gente tem os 320 volts aqui. Deixa eu ver aqui, ó. B+. B+ é justamente esse aqui, ó. B+, aqui, ó. 320 volts. Então, 320 volts aparece aqui. E a gente controla, né? Ele é controlado através, novamente, do circuito desse circuito aqui, ó, PCB3. Aqui, ó. Controle do PFC e PWM. PWM do forward, PWM do flyback. Aqui a gente tem uma aqui, ó, sensor de corrente. Ah, não, tem sensores de corrente aqui. Sensor de corrente não está aqui não. Mas esse circuitinho, ele monitora então a tensão de saída e ajusta o PWM para a gente obter uma tensão regulada na saída. E as outras partes aqui do circuito, né? A gente tem aqui, ó, vamos ver, proteção de sobretensão, controle de velocidade do ventilador e as tensões de saída, todas as tensões de saída aqui. Bom, então a gente vê que esse daqui é um esquemático bem complexo, mas quando a gente entende as partes principais, a gente consegue entender, ó. Aqui a gente tem o nosso forward e tudo isso aqui é o circuito de acionamento dos transistores. Aqui a gente também tem todo um circuito para acionamento do flyback.
mais um circuito de proteção sobre tensão e um circuito de controle de velocidade do ventilador. Ou seja, é um esquemático complexo, mas a gente, sabendo o que a gente está procurando, a gente consegue entender. Por exemplo, se a gente buscar nessas fontes os MOSFETs e os diodos de alta velocidade, são esses daqui. Os MOSFETs de alta capacidade e os diodos também. Tá? Se a gente precisar de diodos de alta velocidade, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo. E aí a gente consegue, né, com um osciloscópio até, se for o caso, dar manutenção numa fonte dessas. Tá bom? Coloquei aqui, gente, aqui, ó. Deixa eu colocar melhor aqui. O link, se vocês quiserem ver mais esquemáticos aqui de fontes chaveadas, tá bom? Então, isso aqui é uma fonte real de computador, uma fonte do tipo ATX. Tá? Bom, então foi isso. Façam as anotações e as atividades eu vou caminhar para vocês posteriormente. Até mais.